Luiz, Oi. cara, parece, posso estar falando uma grande bobagem, mas para esse aporte sair, a associação vai ter que abrir mão de porcentagens? Pô, gente, a gente até falou, foi sexta-feira passada, né? Isso, tínhamos os moldes que a gente imaginava, isso, né? Da informação dada em primeira mão pelo Frossar, da possibilidade do aporte, né, da família Menin sendo feita um novo aporte, né, sendo feito na SAF atleticana, que uma das possibilidades era essa, né, da SAF do Galo vender mais uma porcentagem que tem para a família Menin e aí ter esse aporte de 500 milhões. O Atlético, lembrando que, só como exemplo, tá? Não é só para usar realmente como exemplo, acho que quase todas as SAFs do Brasil hoje, tirando a do Atlético, são de 90%, né? A do Cruzeiro, por exemplo, a SAF é de 90%, a associação ficou com 10%. A lei diz que a associação tem que ficar obrigatoriamente tem que ficar com 10%. 10%, mas aqui parece que não, viu, Popó? Não é 10%, pode não, ser menos, pode né? ser menos. Eu ouvi falar, eu não sei. A lei da SAF na época que eu estudei, eu não sei se teve alguma alteração, era 10%. Inclusive, o objetivo de manter esses 10%, né, manter a associação acionista com 10%, é que 10% seria o suficiente para você poder barrar coisas absurdas, né? A própria lei já barra, mas esses 10% seria uma garantia para você poder barrar coisas absurdas, como, por exemplo, trocar o time de cidade. É isso. Tá? Eu não tô nem falando de trocar cor, trocar escudo, trocar nome, não. Tô falando coisas absurdas mesmo. Se você quiser tirar seu time de uma cidade e mandar para outra, porque você acha que lá você vai ter mais investimento, alguma coisa assim. Então, a lei falava isso. Agora, se teve alguma alteração, aí realmente eu vou pesquisar e trago para vocês. Mas, então assim, eu posso estar enganado, mas acho que quase todos, se não todos os clubes brasileiros que viraram SAF são nesses moldes, né? De 90% a SAF, 10% mantém ali a associação. O Atlético ele foi um pouquinho diferente disso, né? A venda do clube foi de 75%, a associação manteve ainda 25%. E aí, uma das possibilidades levantadas é que para esse novo aporte acontecer, para um aporte acontecer, né, para não falar nem novo, para o aporte acontecer hoje da família Menin, uma das possibilidades é que eles ainda façam a aquisição de mais um pedaço, né, mais uma fatia ali do clube. Mas aí para isso acontecer vai ter que chamar a associação para fazer a votação. Passa fácil, né? Mas isso precisa acontecer, realmente, gente, é bem lembrado. Para isso acontecer, o conselho do clube tem que aprovar a venda de mais uma parte ali, mais uma parte da fatia que a associação detém. E aí a família Menin vai ter o controle que já é praticamente deles, né, quase que absoluto, porque eles vão ficar com uma fatia ainda maior hoje da SAF atleticana. E aí a SAF permaneceria com 10% e não com 25%. Uma das possibilidades. Eles não podem comprar, por exemplo, dos outros acionistas? Poderia também. É uma outra. São algumas possibilidades que existem, né, Comini? Essa é uma delas. Até outra possibilidade são dos outros acionistas também. E aí vai ter um aporte, exemplo, tá? Um aporte da família Menin de 500 milhões. E aí, para não acontecer uma diluição na porcentagem que os outros acionistas detêm, todo mundo faz um aporte aí referente ao seu percentual. Pode acontecer. Assim, esse eu acho que não vai acontecer. Porque, pelo que eu percebo hoje, eu ia falar que é filho, mas depois do que eu fiz ontem, eu falei do meu filho, que o Arana não ia poder jogar contra o Bahia. 2 minutos depois o Atlético soltou que o DM liberou o Arana. Mas a sensação que passa é essa, de que o Vorcaro e o Ricardo Guimarães não vão fazer novos aportes hoje dentro do Atlético, né? Então, realmente, deve rumar mais para esse lado da fatia da associação, ela diminuir, né? E aí a família Menin ter uma porcentagem maior hoje e comprar mais esses 15% da associação. Tô só trazer aqui um artigo até muito bem escrito aqui no Jus Brasil, que trata sobre essa parte do direito da SAF, né, de como a lei implementou, e realmente não existe uma obrigatoriedade da associação manter 10%. Mas ela... E aí eles chamam isso de ações classe A, né? Que são as ações principais. Mas existe um entendimento
e aí vou trazer aqui nas palavras do Jus Brasil para ficar mais claro, que enquanto o clube detiver ao menos 10% dessas ações classe A, que são representativas do capital social votante ou do capital social total, algumas matérias elas fazem com que a associação tenha voto afirmativo, que é no caso de alienação, oneração, cessão, conferência, doação ou disposição de qualquer bem imobiliário. Então, por exemplo, para a associação poder fazer o repasse, vou usar o Cruzeiro como exemplo, o Cruzeiro passou o controle para o controle da SAF as tocas. Né? As tocas estão embutidas dentro da SAF do Cruzeiro, porque o Cruzeiro queria as tocas como garantia para poder fazer o pagamento do que deve para a Receita, né? Para o Estado, tributos e tudo mais. Então, a associação só pode fazer esse movimento se tiver 10%. Qualquer ato de reorganização societária ou empresarial, como fusão, cisão, incorporação de ações, incorporação de outra sociedade ou trespasse, dissolução, liquidação e extinção da SAF e participação em competição desportiva sobre a qual dispõe o artigo 20 da Lei Tananã de março de 98. Então, assim, não é obrigado, mas quase é. Porque a associação precisa de ter 10% para ter uma série de garantias ali que dizem respeito aos bens do clube, a forma como o clube age, o clube se mantendo, a empresa se mantendo como clube de futebol. Então dá para discutir. O Rafael Santos trouxe uma observação interessante. Aí vai deixar de ser aporte, vai ser compra de percentual, né? Exatamente. Aí vai deixar... Aí... Eles realmente, cara, olha, isso aí, essa situação do Atlético, cara, meio absurda, sabe, Luiz? Não, meio absurda tudo que tá acontecendo, mas assim, cara, você coloca meio que o clube com água pra depois do pescoço pra virar um salvador da pátria, comprando uma parte que nem devia comprar, porque tinha que fazer o aporte. É isso. E assim, né, se você for parar pra pensar, isso deveria ter sido feito desde quando o clube se tornou SAF, né? 2023, porque foi quando o Atlético realmente se tornou uma SAF, e aí agora precisa vender mais uma parte para que esse aporte aconteça. Cara, tem... Cara, e assim, só te fazer e aí é uma dúvida, né? Será se... Eu vi a entrevista e eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que foi isso mesmo, a entrevista do César Grafietti, né, o economista lá na Band, Sim. E ele falou que seria necessário hoje no Atlético um aporte de 700 milhões de reais, não é isso? Hoje, é porque assim, as dívidas onerosas do Atlético hoje, elas chegam perto da casa dos 900 milhões, né? Isso constado em balanço. Mas com 700 você consegue fazer a quitação ali, né? praticamente isso, total dessas dívidas onerosas. Então, beleza, vamos lá. Você precisa de 700 milhões. E se, por exemplo, não for feito a de 700 milhões, for lá 500? Você vai... Aí o cenário é o seguinte: se o Atlético faz um aporte menor do que o necessário para fazer a quitação dessas dívidas para sanar o incêndio, o que o Atlético vai estar fazendo é apagando um foco, né? Ele vai estar, literalmente, a casa está pegando fogo, mas eu preciso de... Onde está pegando mais fogo? Aí... A cozinha. Então, peraí, vou apagar a cozinha. Mas depois... o quarto está pegando fogo também. Mas depois... eu apago a cozinha primeiro. Mas depois não vai ter como comprar mais parte da associação para poder colocar dinheiro. A gente tem que entender como é que vai ser, né? Da associação não, mas às vezes você compra isso aqui, gente, lembrando bem, isso é um supositório. A gente tá só fazendo algumas cogitações aqui. A SAF do Atlético, ela tem algumas individualidades, algumas particularidades que são bem específicas da SAF do Atlético, né? O FIGA, por exemplo, é uma coisa que só o Atlético fez. O Atlético separou uma parte das suas ações para que torcedores pudessem investir e entrar como sócios. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Então, assim, isso... Você poderia comprar a partir de 1 milhão de reais, né? Então, mas isso acabou não dando certo. Então, provavelmente, eu acredito que dentro desse aporte aí, o Atlético também buscando a porcentagem que hoje está com a associação, deve entrar também a parte do FIGA que não foi comprada, né? O FIGA aí tem a família Menin deu, se não me engano, o Rubens Menin, tá? A garantia que se não fosse... Ele compraria, né? Ele compraria. Se o Atlético não conseguisse fazer a venda, né? O restante, não conseguisse fazer a venda dos 100 milhões do FIGA, o restante o Rubens Menin compra, né? O que sobrar. Então, hoje, se não me engano, na casa de 92 ou 93 milhões de reais. Era isso da última vez que saiu. Então,
Assim, de tudo que a gente tá fazendo aqui é cogitando, né? É tudo muito especulação ainda. Tá tudo muito nessa casa. É aguardar, mas o que a gente sabe, gente, cara, o Atlético não tem como fugir disso. O time precisa, sim, desse aporte para ele conseguir começar a tentar caminhar com as suas próprias pernas, né? Porque hoje isso é impossível acontecer devido a tudo que a gente já falou aqui, aos juros que o clube paga, a dívida muito grande. Então, o Atlético precisa para ontem desse aporte para poder começar a pensar no seu futuro e aí caminhar assim com as suas próprias pernas. Tem um ponto importante nisso aí, que é o seguinte, e aí é o que pode estar preocupando o torcedor, e aí eu acho que é preciso dizer isso, porque isso é pouco provável que vai acontecer, não é impossível, no futebol nada é impossível, no mundo dos mercados e das empresas, então é mais difícil ainda, mas é porque tem gente que acha que o movimento, se esse movimento acontecer mesmo, da família Menin, do Rafael e do Rubens, adquirirem uma maior porcentagem ainda, né? Sei lá, vamos colocar 85% das ações, né, de ser majoritário da SAF do Atlético. Que eles vão fazer isso, vão comprar, e aí eles quitando essa dívida onerosa, né, o que aperta o caixa, eles vão tentar revender, né, para poder sair, para poder lucrar em cima. E isso é muito pouco provável, né? Isso não deve acontecer, isso é muito difícil de acontecer. Lembrando que tem que se levar em conta todo o valor de mercado, todo que eles gostam do termo valuation, né? O Grafietti até fala muito disso. Tem que levar em conta o patrimônio e principalmente se o objetivo for vender para ter lucro, né? É isso. Então aí que piora a situação ainda. Então eu acho pouco provável que esse movimento exista. Isso pode preocupar muito o torcedor, de tipo, nossa, será que eles estão pensando já em sair? Eles estão comprando a maior parte para poder quitar a dívida e vender tendo lucro depois? Só que isso é muito pouco provável. Eu vou ser bem honesto com você, tá? E aí talvez eu possa ter errado. Mas acho que o torcedor se preocupa um pouco com isso, cara. A preocupação do torcedor mesmo campo, né? É isso. É campo, é contratação, são bons jogadores, é a posição do time no campeonato bola na rede. É isso. A preocupação de torcedor sempre vai ser essa, gente. E não tá errado não, tá? Não, de forma nenhuma. O torcedor aí é isso. Não, não, sim, eu não tô falando que é o que você tá falando, mas a preocupação do torcedor é essa, realmente mais campo e bola. Agora, se para isso o Atlético vai ter que vender mais 15% da associação, se para isso vai ter que vender para outra pessoa, ou vai ter que acontecer ali um aporte de todos os acionistas, vai ser só do Rubens Menin, cara, não importa. O que a gente sabe é que o Atlético hoje ele precisa muito desse aporte para poder começar a poder aí sim focar mais no campo e bola, e as críticas e constatações e análises começarem a ficar mais só no campo, né? Que isso não está acontecendo muito dentro do Atlético hoje. Esse assunto é importante porque, por exemplo, se você tem pendências financeiras com seus atletas, isso impacta diretamente naquilo que o torcedor está mais interessado, que é no desempenho do time. Claro. Né? Nas contratações que você vai fazer para o seu time, enfim. O Atlético naquela ano de glórias não, porque chegou em 2 finais e perdeu, mas de bom desempenho nas Copas do ano passado, né? Que conseguiu boa arrecadação recorde, ele poderia ter investido todo esse lucro na montagem e na qualificação do seu próprio time. Não conseguiu, porque esse dinheiro sumiu com os juros que foram consumindo todo o lucro que o Atlético teve no ano. Então, esse aporte, desde aquela entrevista do Rafael Menin, eu tô falando aqui, gente, não tem solução. Vai ter que sair esse aporte de algum jeito. E ninguém vai colocar dinheiro de fora, a não ser essas pessoas que já estão lá dentro. É isso. Porque não tem... Tadinha tá sobrando aí não, viu? E não é só aí, tá comigo, só pra deixar claro. Eu acho que a dívida, ela impacta no ecossistema geral, viu? Claro que a dívida direta com os jogadores, né, esses atrasos de salário, direito de imagem, o que é combinado e não é pago, como foram, por exemplo, esse caso das férias, até premiações, como foi do Campeonato Mineiro, aí realmente eu acho que impacta, mas a dívida, ela impacta o ecossistema todo, né? Porque, por exemplo, você deixa o Vitor de mãos atadas para trabalhar no mercado, você deixa o Brax de mãos atadas para trabalhar no mercado. Quando você tem dívidas igual o Atlético teve com clubes, né, que não pagou, comprou e não pagou, você piora o seu poder de argumentar e de negociar com esses mesmos clubes, né? Eu acredito, por exemplo, que o Cuiabá ele não vai topar vender um jogador para o Atlético sem ser à vista. Claro. Né? Então, assim, o impacto é muito grande em tudo que envolve o clube, né? É algo realmente que precisa de mais atenção, não dá para ficar só
só nessa conversa de as coisas vão se resolver, vamos trabalhar, vamos tentar alongar a dívida. Não tem outra solução e isso aí tá muito claro. Os especialistas disseram, a gente só tá repetindo que não seja o aporte. Tem uma matéria só, desculpa, claro, Luiz, rapidinho aqui dos nossos colegas do Jornal do Tempo, falando que o Atlético está em débito com os jogadores do elenco, que deve agora o salário de mês de julho. Então, uma informação teoricamente nova, que teria que ter sido pago no último dia 5, mas que, segundo eles, a diretoria já afirmou que vai pagar no dia 16. É isso, é o que eu até trouxe, eu já até trouxe essa informação aqui, que o Atlético já tinha informado, né, que nos próximos eram 3 ou 4 meses, os pagamentos aconteceriam sempre dentro do mês, mas com atraso dentro do mês, né? Então, o pagamento que normalmente vence no dia 5, né? No 5º dia útil do mês e tal, ele vai sempre acontecer no meio do mês. E é o que está acontecendo nos últimos meses, né? Isso aí já está acontecendo e ainda deve perdurar por mais algum tempo, viu, comigo? Ô, Popó!